A última atualização que a gente tem é que o fluxo na ponte ele segue normal. A gente tem uma faixa ainda fechada, outras 3, sentido Rio de Janeiro, já foram liberadas e sentido Niterói, as 4 faixas foram liberadas ontem mesmo. Isso porque a batida foi do lado para quem segue sentido Rio de Janeiro. Então foi feita toda uma vistoria. A gente sabe que engenheiros foram lá mais cedo, pessoas da Defesa Civil, e analisaram não só a parte de cima da ponte, que era a grande preocupação, porque era o que ficou evidente, já que houve danos ali no guarda-corpo, eles precisaram fazer obras de reparo, mas também os pilares, né, que sustentam a ponte Rio-Niterói. Já que era um navio muito grande, quem conseguiu ver as imagens pode ver, era um navio bem extenso, cerca de 63 mil toneladas, então foi um impacto muito grande e de forma emergencial eles inicialmente fecharam toda a ponte. Então a ponte ficou fechada de 6h15 da noite de ontem até 9h45, totalmente fechada, principal acesso, principal ligação entre Rio e Niterói. E a alternativa foi as pessoas buscarem as barcas. Então até o governador do estado, Cláudio Castro, ele ressaltou que a CCR Barcas não ia colocar aqueles intervalos tradicionais, isso para tentar ajudar essas pessoas que tentavam voltar para casa, retornar após o dia de trabalho. Então reduzindo o intervalo das barcas. Porque a ponte de fato é o principal acesso por ser mais rápido, é uma ponte de 13 quilômetros de extensão, as pessoas costumam cruzar a ponte se não tiver nenhum tipo de acidente entre 15 e 20 minutos, as barcas é pouco mais de 20 minutos, por isso as pessoas optam geralmente por utilizar a ponte. Mas dessa situação, as pessoas foram surpreendidas, não podiam passar e aí realmente foi um transtorno muito grande. Ontem mesmo, eles já analisaram parte da estrutura, o prefeito Eduardo Paes foi em suas redes sociais e disse que 3 pilares já tinham sido analisados, mas havia essa expectativa para esses novos reparos durante a manhã de hoje, já que também aconteceu muito tarde da noite. Ontem choveu aqui no Rio de Janeiro, muito vento, tudo isso também acabou interferindo em todo esse trabalho. Mas desde as primeiras horas da manhã, pessoas da Polícia Rodoviária Federal, da Defesa Civil e engenheiros estavam ali na ponte, no ponto onde aconteceu o maior problema, onde foi atingido esse guarda-corpo que foi danificado, e realizaram essas obras. E agora a última informação que a gente tem é que na parte em cima, quem estiver passando pela ponte, provavelmente não vai ver nada porque a obra ela foi encerrada. Então esse guarda-corpo ele já foi reestruturado. Existem apenas algumas equipes na parte de baixo verificando apenas os pilares, mas a informação que nós já temos da Ecoponte é que não houve nenhum tipo de dano maior à estrutura após essa colisão. Essa colisão que aconteceu, como eu disse, por volta das 6h15, a gente pegou uma informação com a Marinha do Brasil sobre esse navio. Eles informaram que essa embarcação São Luís, ela teve a sua amarra partida e se deslocou do local em que se encontrava fundeada. Ela estava fundeada ali na Baía de Guanabara, né, desde 2016, mas ela não oferecia nenhum tipo de risco ali à navegação. Mas por conta até do mau tempo, né, como eu estava falando, ventou bastante, ela acabou se locomovendo e atingiu justamente esse trecho da ponte Rio-Niterói. A embarcação, então, eles seguem, né, instalaram um inquérito justamente para monitorar toda essa situação. E agora a gente sabe que eles continuam fazendo então esses reparos lá no local desse acidente. Ontem mesmo o Centro de Operações também informou que isso de fato causou alguns reflexos em outros pontos da cidade. A gente sabe que hoje já vai ser um movimento muito grande porque muitas pessoas vão retornar do feriado e justamente quem foi para o Espírito Santo, para Campos, para a região dos lagos, tem que passar ali pela ponte Rio-Niterói e aí vai ter pelo menos uma faixa interditada nisso, o caso de quem estiver voltando agora. E aí esse percurso que é feito em 20 minutos, já geralmente em feriado ele acaba sendo feito em mais de 1h30, chega até 2 horas. Se essa faixa de fato continuar interditada, pode ser um problema, mas tudo está sinalizando que em breve, em poucas horas, isso não deve se estender ao longo da tarde, já que essa obra principal ela já foi feita, as pessoas já estão analisando e a gente já tem 3 faixas liberadas aqui no sentido Rio de Janeiro. A nossa produção conversou com um especialista em gerenciamento de risco, Geraldo Portela, e ele explicou que os pilares que a gente vê na ponte, aqueles pilares principais, os maiores, quando as pessoas passam de embarcação eles reparam, eles possuem um sistema de segurança para evitar o comprometimento justamente quando acontece qualquer tipo de colisão. Então eles têm umas proteções, além dos pilares que de fato seguram a estrutura, eles têm outras proteções no entorno e isso auxilia até para evitar qualquer risco maior. Então ele acredita que isso não vai trazer danos para a ponte nesse sentido, mas a gente segue acompanhando todo esse trabalho e eu volto com vocês se tiver mais novidade em relação a essa situação da ponte.
só, a Bruna estava mostrando pra gente, a gente está acompanhando essas imagens aí que foram enviadas pra gente no momento. Primeiro tem uma imagem quando a gente vê os carros ainda passando pela ponte Rio-Niterói, né? E na sequência a gente está vendo os reparos aí, olha só, a estrutura desse guarda-corpo que foi atingido por essa embarcação que estava passando aí. Foi no final da tarde de ontem, informação que a gente trouxe inclusive aqui na CNN Brasil, que abalou uma parte dessa estrutura, né? Mas já foi feita toda uma vistoria, como a Bruna estava bem informando a gente, foi feita uma vistoria em toda a ponte Rio-Niterói. São 12 quilômetros de extensão essa ponte Rio-Niterói, que liga o Rio de Janeiro à região dos lagos, como a Bruna bem informou a gente aqui. Normalmente, os passageiros, as pessoas que trafegam e que passam por essa ponte Rio-Niterói, eles percorrem aí por um período de 12 minutos, né? A travessia dura aproximadamente 12 minutos. E hoje, por conta dessa interdição, por conta desses reparos que foram feitos, o trânsito ele está interditado numa parte, então, da ponte Rio-Niterói. Mas há expectativa de que o trânsito seja liberado ao longo dessa terça-feira, e a gente sabe, por conta de ser uma terça-feira de feriado prolongado, muita gente foi para a região, muita gente acaba indo para a região dos lagos, foi durante o fim de semana e precisa retornar. Por conta disso, há uma preocupação muito grande das autoridades em relação a essa situação da trafegabilidade, do trânsito nessa região, né? E a gente vê imagens aí de ontem à noite ainda, no momento em que o trânsito foi interrompido, totalmente interrompido, no momento em que a embarcação colidiu ali na ponte, bateu ali na ponte, o trânsito de fato teve que ser interrompido porque as equipes de segurança precisavam fazer a vistoria desse local. E para fazer essa vistoria, o trânsito não poderia continuar circulando ali em cima da ponte Rio-Niterói. Tudo parado, né? Tudo parado, e a gente vê que a cidade inteira do Rio de Janeiro, e como a Bruna bem ressaltou, e a gente está vendo inclusive, Isa, pelas imagens agora aí, que estava chovendo na hora, né? Imagina, o trânsito do Rio de Janeiro já é um trânsito complicado, né? Sim. Normalmente em dias sem chuva. Em dias com chuva, esse trânsito agrava ainda mais. Exato. Principalmente agora na tarde de ontem, no final da tarde de ontem, com o fechamento do trânsito da ponte Rio-Niterói. A situação deve ter se agravado muito mais, a gente vê quilômetros e quilômetros de congestionamento, a ponte ficou interditada por várias horas para que fossem feitas essas vistorias. Eu chamo a atenção, Isa, para essa imagem aí, olha só, imagina o desespero também desse motorista que estava passando na hora e olhando a embarcação se aproximar cada vez mais da ponte e numa altura, olha só, se a gente conseguir parar um pouco essa imagem, a gente consegue mostrar claramente para o telespectador que está em casa a altura da embarcação. Olha aí, como ela é muito mais alta, grande, né? Sim, é muito grande. Foram 3 horas, né, de interdição. A ponte permaneceu fechada aí por mais de 3 horas no início da noite da segunda-feira. Esse navio, inclusive, a gente tem tudo detalhado, né, no site da CNN. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, ele informou ontem que conversou com as equipes da Ecoponte, né, concessionária que administra aí. Eles estão checando no detalhe o impacto da colisão da estrutura. Isso foi na noite de ontem. Hoje a gente já sabe que, de acordo com a Marinha, a embarcação de nome São Luís, que é essa que a gente está vendo, que deve ter causado inclusive um susto para quem está filmando, como Kenzo disse, já imaginou uma embarcação deste tamanho aí colidindo com uma ponte. De acordo com a Marinha, a embarcação de nome São Luís, então, teve sua amarra partida e se deslocou do local em que se encontrava fundeada por conta de condições climáticas extremas. A gente lembra também, como Kenzo disse, estava chovendo no momento, depois que eles estavam tentando fazer aí essa operação de tentar retornar todo o tráfego ao normal, estava chovendo, as condições não eram favoráveis e a gente tem aí então essas imagens que são impressionantes. A gente está reiterando aqui porque eu não imagino o susto, não é um barquinho, não é algo pequeno, um barco de transporte pequeno, né, que a gente vê até bastante no Rio de Janeiro, de turismo. Não, é uma embarcação muito, muito grande. Segundo a Marinha, a destinação da embarcação, olha só, é objeto de processo judicial, gente. E o inquérito sobre acidentes e fatos de navegação ainda vai ser instaurado para apurar causas e responsabilidade do acidente. Como a gente está vendo aí, a Bruna também falou que daqui a pouquinho, então, tudo deve voltar ao normal, ninguém se feriu e a ponte aí está pelo menos
estável, né? Exatamente. Inclusive, a concessionária Ecoponte fez uma avaliação ontem à noite ainda no local. A primeira avaliação foi feita ontem à noite. Na sequência, hoje de manhã, equipes técnicas da concessionária Ecoponte retornaram à ponte Rio-Niterói, fizeram uma nova avaliação e viram que a estrutura da ponte, mesmo com a colisão do navio, não causou nenhum comprometimento na estrutura da ponte. Por isso, o trânsito está sendo liberado de forma paulatina, de forma devagar. Eles estão colocando uma pista primeiro, fazendo algumas avaliações e seguindo então a liberação da ponte Rio-Niterói aos poucos, de forma gradativa, para que o trânsito consiga fluir com tranquilidade aí e com segurança para todas as pessoas que passarem pela ponte Rio-Niterói.